recém-chegado aqui para a nossa igreja, vindo de Minas Sul. É o esposo dessa cantora que acabou de louvar o Senhor, cantora Flávia Negrão, e ele vai estar trazendo a última palavra neste momento. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Obrigado, pastor Samuel, pastor Lucas, pelo privilégio de poder nessa noite ministrar a palavra de Deus. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Diz aí o texto: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Só até aqui, obrigado. Se assentem, por favor. Meus irmãos, a Bíblia, ela é recheada de histórias. Na verdade, a Bíblia não deixa de ser um livro histórico. Nós estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical sobre Israel, que agora fez 70 anos, e nós estamos estudando justamente a história dessa nação, que, segundo o texto, é considerada por Deus como nação de propriedade particular do Senhor. O Senhor Deus sempre teve um carinho muito especial por Israel, e foi por intermédio desse povo que nós recebemos o privilégio de hoje conhecermos Jesus e sermos salvos pelo sacrifício que foi feito lá no Calvário. Mas a Bíblia, como todos nós sabemos, ela é um livro que nós conseguimos entender, uma vez que a Bíblia tem uma linguagem, e evidentemente na orientação de Deus, uma linguagem humana. Aliás, quando nós estudamos teologia básica, nós estudamos lá no primeiro livro do curso de teologia, que é a Introdução Bíblica ou Bibliologia, que nenhum povo tem a Bíblia como sendo estrangeira. Todos nós temos a Bíblia como se ela fosse nossa. Nós, brasileiros, lemos a Bíblia em português e temos um carinho especial por ela, como se ela fosse nossa. Os americanos leem a Bíblia em inglês e têm a Bíblia como se fosse deles, e assim por diante. Deus revestiu a Bíblia de uma linguagem humana, a fim de que nós pudéssemos entender quem é Deus, qual a sua vontade e quais são os projetos, não só para a nossa vida de hoje, mas também para o porvir. Dentro desse compêndio de 66 pequenos livros, que é a Bíblia Sagrada, nós temos histórias que nos fazem lembrar o nosso dia a dia. A Bíblia é repleta de histórias que falam daquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E essa história de Lucas capítulo 15, que na epígrafe tem o tema de parábola do filho pródigo, se remete a uma história comum, aparentemente, de uma família igualmente comum, como nós todos aqui temos também uma família, e por que não dizer comum? Diz o texto bíblico, e os irmãos conhecem bem a história, mas apenas para a gente se sintonizar. A Bíblia nos traz essa parábola que Jesus contou, e ele diz que havia um homem, e a Bíblia não fala da esposa dele, mas havia um homem que tinha 2 filhos, e esses 2 filhos, evidentemente, não apenas moravam com esse homem, mas também trabalhavam com esse homem. E num dado dia, sem que a Bíblia nos revele qual a razão profunda dessa decisão, o filho mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Imagine só, vamos contextualizar dentro da nossa perspectiva do dia a dia. Todos nós que somos casados e que temos filhos, dedicamos todo o nosso carinho, nossa atenção, nossos investimentos nesses filhos. Eu particularmente tenho 2 filhas, a Camila Giovana com 20 anos, que hoje não está aqui, ela está em Minas Sul, e a Isabela com 17.
E ao longo da minha vida, agora chegou o Davi. O Davi é o neto filho, né? E aproveitando o ensejo, abrindo parênteses, já que o senhor comentou, gente, eu não sei se todo mundo que tem filho já é avô, mas ser avô é bom demais da conta. Eu passei uma semana agora viajando a trabalho, e eu já estava desorientado para vir embora, com saudade da minha esposa e das filhas, mas do netinho, muito mais. É uma paixão, eu estou vivendo assim um momento ímpar da minha vida. E vou aos 42, né? Muito novo ainda. Eu estava fazendo os cálculos, quando o Davi tiver 18, eu tenho 60. Então vou estar muito novo ainda, e eu com o Davi, aproveitando a vida, né? Fazer igual o Guilherme do Itamar. Estou comprando as roupas iguais, para a gente usar igual, né? Então a gente dedica tudo aquilo que a gente pode aos filhos. E eu venho dedicando o que posso às minhas filhas. Quem me conhece mais de perto sabe que na minha família nós somos amigos, nós conversamos sobre tudo, nos abrimos com tudo e fazemos os devidos investimentos uns dos outros. Camila Giovana já está no 3º ano do curso de Direito, o ano que vem faz o 4º, logo forma. Isabela, o ano que vem, já faz nutrição para trabalhar comigo. E ao longo dos anos a gente vem dedicando carinho a essas meninas. Nessa parábola, esse pai dedicava carinho a esses filhos. Os filhos, repito, não apenas moravam com o pai, mas esses filhos também trabalhavam com esse pai. Imagine o que era todos os dias pela manhã esse pai se levantar, tomar seu desjejum ou seu café da manhã, junto com esses filhos, sair para o labor do dia com esses filhos, voltar, quem sabe, para o almoço, ou se não, almoçavam por lá e voltavam no final do dia, tomavam um belo de um banho, descansavam, comiam alguma coisa, conversavam mais algumas coisas, quem sabe ali, desperdiçando, ou quem não, por que não dizer, investindo tempo, conversando trivialidades, para depois descansarem no dia seguinte, prosseguir com essa jornada. Eu tenho por mim que se esse pai é do tipo de pai como eu e como você, esse pai amava a companhia dos seus filhos. E havia rusgas entre esses dois filhos. Nós vamos ver no final do texto que o filho mais velho dá a impressão de que não gostava muito de algumas situações que aconteciam dentro de casa por conta do seu irmão, mas não vamos entrar no mérito. De qualquer forma, o pai amava estar com esses filhos, e do nada, de repente, o filho mais moço chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte na herança. Naquela época, todos nós já ouvimos isso na igreja, e outros já estudaram muito essa perspectiva cultural. O filho mais velho recebia, quando o pai falecia, o dobro da herança dos filhos outros. Nesse caso aqui, o filho, como eram apenas 2, este filho tinha então pelo menos 1/3 de direito dessa herança. Segundo alguns escritores, essa atitude desse filho de chegar para o pai e dizer: eu quero a minha herança, antes que o pai estivesse prestes à morte, porque a Bíblia não diz que o pai estava à morte, daria ao pai a condição e a autonomia ou autoridade de pelo menos 2 decisões. A primeira delas, promover uma boa surra naquele filho, publicamente, diante dos seus empregados e dos seus familiares, para ensiná-lo a respeitar o seu pai ainda em vida. E a outra decisão mais drástica, segundo a cultura, seria esse pai, quem sabe, até mandar executar o filho por falta de respeito. Mas diz o texto que não foi essa a atitude do pai. Imagine um filho mais moço, e normalmente os mais jovens são mais imaturos. Ele chega para o pai e diz: olha, eu quero a minha parte da herança, e o pai divide, faz a somatória e divide. Mas, irmãos, contextualizemos, ou façamos aqui as nossas conjecturas. Eu tenho plena convicção, se você já parou para pensar nesse texto, esse pai deve ter lutado com unhas e dentes para dizer ao filho: meu filho, não vá embora de casa. Eu tenho absoluta convicção de que esse pai chorou por causa desse filho. Eu tenho plena convicção de que esse pai, quem sabe, tem até oferecido alguma coisa para ver se amolecia o coração desse filho, para que esse filho não saísse de casa. Mas o filho, irredutível como estava, disse: não me venha com propostas, e aqui eu estou conjecturando. Eu quero a minha parte da herança e eu vou embora e vou viver a minha própria história. Quero construir a minha vida,
vou fazer meu patrimônio, vou construir minha história fora aqui desse clã familiar. E a Bíblia diz que foi assim que aconteceu. O pai deu a parte da herança ao garoto, ao moço, ao filho mais jovem, e ele parte na sua própria jornada. Numa decisão equivocada. E todos nós que já somos mais velhos, já passamos por essa fase de adolescentes. E eu duvido que alguém aqui não tenha pensado em algum momento de dizer assim: eu gostaria de morar sozinho, sem meu pai e minha mãe. Porque os filhos, enquanto estão crescendo, enquanto são pré-adolescentes ou adolescentes, normalmente tem algumas influências, sejam elas hoje da mídia ou de amigos, e eles acham que morar sozinho é o melhor que eles poderiam fazer. E eles sonham em ter a própria casa, a própria liberdade, para receber quem quiserem em casa, para saírem a hora que quiserem, com quem quiserem, fazendo o que quiserem. E esse moço queria isso. Os adolescentes ou pré-adolescentes, e até muitos jovens também, na sua imaturidade, dizem que os pais são caretas, que os pais são quadrados, que os pais não sabem o que estão fazendo, não sabem criar filhos. Mas todos nós que já passamos por lá sabemos que aquilo que nós queremos para os nossos filhos não é nada mais, nada menos do que o melhor dessa vida, e que eles não sofram aquilo que nós já sofremos. E esse filho não se importou com os sentimentos do seu pai. Seu pai tentou demovê-lo de ir embora, e ele disse: não, eu quero construir a minha história, vou caminhar com as minhas próprias pernas, vou ter os meus amigos, vou fazer o que quero. E esse moço partiu em jornada. E até num primeiro momento, enquanto tinha dinheiro e recurso financeiro, ele tinha muitos amigos. A Bíblia chega a dizer que ele gastou grande parte prodigamente. Por isso que a parábola é chamada filho pródigo. O pródigo é aquele que gasta inadvertidamente aquilo que tem. O filho gastou com prostitutas, gastou com festas, gastou com bebidas, gastou com seus amigos. Quem sabe, trazendo isso para o contexto de hoje, ele chegava nos bares e dizia: bebida por minha conta. Chegava nos prostíbulos e dizia: as mulheres quem paga sou eu. Saía com os amigos e dizia: pode abastecer que eu banco. E ele foi gastando sem investir, sem guardar dinheiro. E o dinheiro foi minguando, e juntamente com o fato de o dinheiro ir acabando, foram acabando as amizades, foram acabando as companhias, foram acabando as festas, foram acabando as noitadas, foram acabando aquilo que ele tanto gostava. E ele começou, diz a Bíblia, a cair em si. Porque quando todo o recurso acabou e ele já não tinha dinheiro nem para comprar um pão, ele diz: eu vou ver se eu consigo achar pelo menos um emprego, para ver se eu consigo grana para comprar pelo menos a comida do dia. E alguém lhe ofereceu um emprego de cuidar de porcos. Só que nesse emprego não lhe era dado direito nem de comer a comida dos porcos, que a Bíblia chama de alfarrobas, que era uma espécie de uma vagem, mais ou menos no estilo de um feijão. Era comida de porcos e de pessoas na linha de pobreza máxima ou de miséria. E não lhe era dado o direito de comer o tanto quanto que ele queria. Esse moço cai em si e diz assim: peraí, eu vim da casa do meu pai, e lá na casa do meu pai há muitos empregados. Eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou pedir ao meu pai que me dê um emprego, e vou dizer a ele: pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, me faça um dos seus empregados, nem me chame mais de filho, me faça um dos seus empregados. Voltando à questão do pai, enquanto o filho está caindo em si, imagine a cena. Eu fico pensando nisso toda vez que leio, que estudo ou que ministro sobre o filho pródigo. Eu fico imaginando aquele pai, quando acordava todos os dias de manhãzinha para o seu labor diário. Quem sabe ele morava num lugar onde tivesse uma espécie de alpendre à frente da casa. E aquele pai vinha para a frente da casa para ver se ao longe ele conseguia vislumbrar, mesmo que distante, a figura do filho voltando para casa. Aquele pai trabalhava o dia todo, voltava, quem sabe tomava um banho, e ia de novo para lá para ver se o filho estava voltando
porque aquele pai, assim como eu e você, amava aquele filho pródigo que saiu inadvertidamente da sua casa. Imagine o quanto esse pai chorou, o quanto esse pai lamentou, o quanto esse pai perdeu as noites de sono pensando o que está acontecendo com meu filho, aonde ele está, com quem, vivendo o quê. Só que a Bíblia então diz que o menino cai em si, o moço cai em si, e vem para a casa do pai. E aí eu faço a conjectura, pensando cá com os meus botões, como eu costumo dizer, que esse pai um dia vai para o alpendre, e bem de longe ele vê um moribundo vindo de lá. E o coração desse pai deve ter explodido dentro do peito dizendo, é meu filho. Meu filho que está voltando para casa. Segundo aquela cultura, por ser um homem de propriedades e de posses, ele não podia correr a ninguém, mas o texto diz que quando ele vê aquele homem vindo ao longe, ele reconhece que é o seu filho, ainda que maltrapilho, ele corre ao encontro do filho. E quando ele olha para o filho bem de perto, o filho começa a dizer assim ao pai, pai, está aqui no texto, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas sabe o que o pai faz, queridos? O que talvez eu e você faríamos com o amor de pai que Deus colocou em nós. Aquele pai abraça o filho e diz, cala a boca, apenas me dá um abraço. Eu só quero um abraço. E aquele pai se lança ao pescoço daquele filho e chora junto com o filho. E o filho diz, pai, não me chama de filho, cala a boca, me abraça mais. Eu quero mais abraço. Estava com saudade de você. E ele diz, eu não posso ser seu filho, eu pequei contra ti, eu errei, eu te humilhei. Eu quero que o Senhor me trate como o seu funcionário mais simples, me dê pelo menos o que comer e onde dormir, eu estou satisfeito. E o pai disse para ele, negativo, você é meu filho, você é sangue do meu sangue, e filho meu não é tratado assim. Imagina aquele pai, com aquela perspectiva de tendo o filho de volta, dizer, eu vou poder de novo, imagino que passou isso na cabeça dele, vou poder de novo me deitar e saber que meu filho está dormindo em casa, vou poder acordar e tomar meu Deus jejum com meu filho, vamos poder trabalhar juntos, vamos chegar no final do dia e conversar trivialidades. Eu imagino que quem sabe naquela época havia também as redes, e o pai colocava uma rede para ele, igual os nordestinos gostam, apesar de que não é só nordestino que gosta de rede. E aí colocavam uma rede para ele, uma para o filho mais velho, uma para o filho mais moço, e eles iam conversar, e ele dizia, isso vai voltar aqui dentro dessa casa. Meus irmãos, deixa eu usar uma linguagem bem humana. É claro que Deus é autossuficiente, não tem carência de nada, Ele por si só se basta. Mas talvez não haja em toda a história da igreja do Senhor Jesus um momento em que haja mais crise de relacionamentos, de amizade entre Deus e os seus filhos do que hoje. Porque temos tempo para tudo e para todos, mas quase não temos tempo para Deus. Essa semana eu recebi um vídeo que me deixou pensativo de fato sobre isso. Em que uma mãe era professora, e lá na escola, talvez alguém também tenha recebido esse vídeo, e ela pede para os alunos escreverem uma redação a respeito do tipo de pai e de mãe que eles gostariam de ter em casa. E ela pega as redações depois, leva para casa, vai corrigir as redações, e a última faz chorar. E o marido dela chega e diz, o que você está chorando? Ela diz, estou corrigindo as redações dos meninos da escola. E por que você está chorando desse jeito? Porque uma redação me comoveu muito. E o que diz essa redação?
A redação diz que essa criança gostaria de ser um celular para ter a atenção do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe têm tempo demais para o celular, mas não tem tempo para ele. E o sonho dele era que ele fosse transformado num celular para ter tempo com o pai e a mãe. E o pai pergunta para a esposa: e quem é essa criança? E a mãe diz: é o nosso filho. Vez ou outra, e como aconteceu essa semana, eu viajo só a trabalho. E eu estou no carro. Pastor, posso sentar aqui? Eu sentado no carro, coloco uma música, sozinho, e vou orando, vou falando com Deus. Um dia aqui em Goiânia, eu estou dentro do carro chorando, copiosamente falando com Deus, e pensando: esse povo deve estar achando que eu estou doido, mas deixa eu estar doido. E aí fui para um culto de oração à noite, e Deus usou uma pessoa para falar comigo em profecia, e dentro da mensagem Deus disse assim: meu filho, quando você entra dentro do seu carro, fecha a porta e liga a música para falar comigo, eu sento ao seu lado para falar com você. E aquilo me comoveu, porque eu nunca disse isso para ninguém. Eu nunca disse isso para ninguém. Deus é Deus e nós somos criaturas, sem dúvida. Ele é Senhor, nós somos servos, sem dúvida. Mas Deus é Pai e nós somos filhos. Precisamos nos assentar no colinho do papai e conversar com o papai. Nós temos gastado o nosso dia com muita trivialidade, e Deus está dizendo para mim e para você: eu gostaria de um pouquinho mais de tempo com você. Nossas orações não são orações de diálogo, são monólogos, quando só a gente fala e não ouve Deus falar. Deus nos trata como filhos porque Ele é nosso Pai, e de vez em quando a gente ofende esse Deus, nós magoamos o coração de Deus. Entrando na teologia, nós estudamos aqui um dia na escola dominical, que dentre as manifestações de Deus está o antropopatismo, que é a maneira como a Bíblia se refere a Deus com sentimentos humanos. E vocês acham que vez ou outra nós não magoamos Deus? Num linguajar humano, sim, magoamos Deus. Só que assim como esse pai do filho pródigo, o pai está o tempo todo de braços abertos, nos aguardando e dizendo: eu te amo, e ponto final. Vacilou, me magoou, me chateou, não tem problema, vem aqui, me dá um abraço, vamos consertar o que está desconcertado, e é vida que prossegue. Os dias que nós estamos vivendo hoje da igreja, no mundo, são difíceis, e aqui eu estou encerrando, porque nós estamos vivendo um conflito de valores, e todos os dias nós somos pegos de surpresa com algumas ações de pessoas individualmente falando ou de instituições. E infelizmente, talvez não haja nada nesse mundo, desde o Éden, que foi e continua sendo atacado tanto quanto as nossas famílias. A igreja de Campinas é uma igreja, como já foi dito aqui hoje, uma igreja familiar. É uma igreja que não apenas tem comunhão de membro com membro, mas é uma igreja que se preocupa com as famílias. Entretanto, os valores estão muito misturados na sociedade moderna. Mas eu e você temos que dar graças a Deus, porque a despeito de a sociedade estar sem cercas morais, a igreja de Campinas, onde eu e você congregamos, é uma igreja que tem valor porque preza a palavra de Deus. E os valores de Deus são inegociáveis. O mundo pode entornar no pecado. Nós vamos continuar lutando, amando e vivendo os valores do Deus que nós servimos. Nós vamos no contrassenso, nós vamos contra a maré. Nós vamos na via de mão dupla, mas ao contrário.
dizendo: vocês podem caminhar para onde quiserem, se não ouvir a nossa voz, porque estamos pregando o evangelho das boas novas, mas nós vamos caminhar para o céu, porque o porvir nos aguarda, as mansões celestiais nos aguardam. Como diz a pastora Lúcia, o Senhor Jesus está voltando. Minha palavra final a todos nós nessa noite é: continue se relacionando com Deus, sendo Ele seu Criador. Continue se relacionando com Deus, sendo Ele seu Senhor. Mas nunca deixe de se relacionar com Deus, sendo Ele seu Pai. Se você tem carinho para dar para os seus filhos, Deus também tem para você. Se você tem amor de sobra pelos seus filhos, Deus também tem por você. Se você sabe compreender os momentos difíceis dos seus filhos, Deus também sabe compreender os nossos momentos. Se todos nós aqui que somos filhos, em especial adultos, um dia quando menores, almejamos ter alguém com quem conversar, para quem dividir os nossos dilemas, o Senhor Deus está dizendo para mim e para você: não importa o erro, fique tranquilo, eu estou aqui para te compreender, para te ajudar, para caminhar com você. E se você não estiver tendo força para caminhar de mãos dadas, eu pego você no colo e carrego, mas eu não deixo você sozinho. Nós não podemos ter uma visão pífia e mesquinha de um Deus que tem prazer em subjugar o homem, que tem prazer em apenas castigar o homem. É óbvio e evidente que, como pai, Deus, vez ou outra, Ele puxa a orelha. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus só puxa a orelha de quem Ele ama, assim como o pai de vez em quando corrige o filho porque ama esse filho. Que todos nós nessa noite, vamos ficar em pé por gentileza. Que todos nós nessa noite entendamos que o que mais Deus quer de nós é tempo para nos relacionarmos com Ele como amigos. Eu quero franquear a oportunidade. Quero franquear a oportunidade para aqueles que ainda não fizeram sua decisão por Cristo. Essa é uma noite em que o pai quer abraçar os filhos. Deixa eu contar um testemunho breve enquanto você se aproxima. Eu nunca me dei muito com meu pai quando era adolescente, presta atenção. Eu nunca me dei muito bem com meu pai quando eu era adolescente. Porque meu pai colocava horário para mim: você vai sair às 10, te quero em casa. Outras vezes eu dizia: quero sair com os amigos. Ele dizia: hoje você não sai. E aquilo foi me revoltando, revolta boba de adolescente. E eu comecei a implicar meu pai. Meu pai dizia: chegue às 10, eu chegava à meia-noite. Eu me converti aos 16 anos, então isso foi antes dos 16. Ele dizia: chegue meia-noite, eu chegava no outro dia. Muitas vezes dormia fora de casa, já passei 2, 3 dias sem dar notícia, apenas para implicar meu pai. Eu nunca gostei de bebida alcoólica, de tanto ver meu pai beber na época, eu passei a beber. E eu só andava com pessoas mais velhas que eu, mas não tinha um mais velho que eu para beber mais do que eu, mais novo. Um dia eu fui para casa de uns amigos e, como passou da meia-noite, eu não estava de carro, eu estava a pé. O ônibus já tinha parado de passar aqui em Goiânia. E eu tive que vir embora para casa a pé. Caiu uma chuva muito forte naquela madrugada e muito gelada. E eu tenho sensibilidade a muito frio. Meu ouvido começou a doer, minha gengiva começou a sangrar. E eu liguei para ele de um posto de telefone dizendo: me busca em tal lugar, porque eu não estou legal. E eu vi que lá do outro lado do telefone ele já estava nervoso, tirou o carro da garagem, me buscou. E de onde ele me pegou até na nossa casa, ele me deu aquele sermão. E me humilhou. E falou bobagens. E aquilo entrou no meu coração. Quando nós chegamos em casa, e eu com dor, todo molhado, disse para ele assim: você já terminou? Eu nem o chamei de senhor. Eu disse: você já terminou? E ele disse: já. E eu disse a ele: pois a partir de hoje eu não lhe tenho mais como pai. Se você entrar pela porta da sala, eu saio pela da cozinha. Não nos assentamos mais à mesma mesa para uma refeição. Esquece que eu existo. Veja o que é a imaturidade da adolescência. A partir daquele dia eu virei inimigo do meu pai, mortal.
Eu odiava imaginar que ele era meu pai. Passado alguns meses, minha mãe me chama para ir à igreja e eu não queria ir. Tinha vários compromissos. Não sei por que cargas d'água, todos os compromissos foram desmarcados. E eu então fui para a igreja sozinho, era um culto de quinta-feira de libertação. Cheguei, sentei lá no último banco da igreja, ouvi o restante dos hinos, ouvi a palavra. E antes de fazerem um apelo, já estava eu no meio do corredor, vindo, chorando para aceitar Jesus. Ajoelhei e aceitei Jesus naquele dia, mesmo sendo novo convertido. Foi a primeira vez que Deus usou alguém para falar comigo em profecia. E tudo quanto Deus me disse naquele dia, ainda está acontecendo hoje. Cheguei em casa, peguei todas as minhas recordações do passado. Aquelas bobagens que adolescente coleciona, revista pornográfica, discos de rock, naquela época eram os cassetes. E eu peguei presentes de ex-namorados, tudo que me lembrava o passado. Fiz uma pilha e taquei fogo. Meu pai saiu lá de dentro e ficou doido. Falei, fiquei. O que você está fazendo? Falei, o mal que não quero para mim, não quero para os outros, vou jogar tudo fora. Mas os meses foram se passando e eu era inimigo do meu pai, servindo a Deus. Um dia eu estou num sábado pela manhã, pastor Samuel, ajudando minha mãe nos afazeres de casa. E eu fui para o tanque lavar um pano para ela. Quando de repente eu comecei a chorar copiosamente, sem saber porquê. E eu disse assim para Deus, Deus, eu sou novo convertido, eu não tenho intimidade contigo, eu não sei o que está acontecendo, mas me faz entender. Foi como se Deus abrisse um telão, um teleprompter na minha frente assim, e mostrasse as vezes que eu magoei meu pai, que eu ofendi meu pai, que eu desrespeitei meu pai. E o Espírito de Deus falou em voz audível ao meu ouvido, vá ao teu pai e peça perdão. Meu pai estava na sala. Sabe qual foi a minha desculpa, pastor Samuel? Eu não vou porque meu pai não é crente. O Espírito de Deus me respondeu assim, ele não é crente, mas continua sendo seu pai. Ele é a maior autoridade de Deus na sua vida. E para todas as desculpas que eu inventei, o Espírito Santo me deu uma resposta. Eu larguei o que eu estava fazendo, meu pai estava deitado no sofá. Eu cheguei e já ajoelhei chorando na beirada do sofá. E aí meu pai estava deitado, e ele sentou passando a perna por cima de mim, e ele disse uma palavra que há meses eu não ouvia. O que está acontecendo? Meu filho. E só quem não tem pai e mãe que sabe o quanto faz falta ouvir essa palavra, filho. Eu disse, eu vim aqui para te pedir perdão, e ele disse, pelo quê? Por todas as vezes que eu te magoei, que eu te desrespeitei, que eu te ofendi, que o Senhor mandava eu chegar a tal hora, eu chegava no outro dia, mas principalmente pela última vez da nossa briga, há meses atrás, quando eu amaldiçoei a minha vida, dizendo que não tinha mais como pai. Eu quero quebrar essa maldição hoje em nome de Jesus. Meu pai começou a chorar e me abraçou. E ele me abraçou e começou a dizer assim, meu filho, eu te perdoo. Aí eu falei para ele assim, pai, crente usa uns negócios diferentes, me perdoa em nome de Jesus. Meu pai não era crente. Ele subiu a mão pelas minhas costas, colocou na minha cabeça e disse, eu te perdoo, te abençoo em nome de Jesus Cristo. E a partir daquele dia, Deus começou a cumprir na minha vida as promessas dele, e até hoje Deus vem cumprindo. Eu não sei da sua história, mas Deus sabe. Seu pai e sua mãe, não importa quantos anos de casado até você tenha para os casados, continua sendo teu pai e tua mãe, a maior autoridade que Deus colocou sobre você. E você deve respeito e honra a eles. Não importa quão difícil seja a relação familiar. Mas nessa noite, o Senhor Deus está dizendo assim, venha, eu como pai, quero abraçar todos os meus filhos. Se você ainda não fez esse compromisso de servir a Jesus, venha. O que Jesus quer é fazer aquilo que aquele pai fez. Vem aqui, meu filho. Alguém o acompanhe, por gentileza.
Nunca se esqueça que Jesus morreu crucificado de braços abertos. Ele não está na cruz, mas continua de braços abertos. A Bíblia diz que há no céu uma festa hoje, porque alguém está aqui à frente dizendo: Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador. Nós temos mais alguém. Hoje é o seu dia. Hoje é seu dia. E eu gostaria de aproveitar o ensejo daqueles que estão vindo aceitar a Cristo, para fazer uma oração especial. Deus colocou isso no meu coração. Quantos estão perto da sua família aí? Seu pai, sua mãe, filhos? Quantos estão aí? Uma grande parte, né? Queria que você abraçasse essa pessoa que é da sua família. Seu pai, sua mãe. E eu não sei quando foi a última vez que vocês conversaram em família, em casa. Mas quem sabe nunca tiveram a ocasião de olhar no olho um do outro e dizer assim: me perdoa, eu estou enfacilado. Me perdoa, eu não tenho sido tudo que eu deveria ser. Eu preciso ser melhor, eu quero ser melhor, eu vou ser melhor. Não há nada nesse mundo que compre o bem de uma família. Não há nada nesse mundo que compre a paz dentro de casa, nada. E só quem não tem paz é que sabe o que eu estou dizendo. Abrace seus familiares aí. E nós vamos orar por esses dois homens. Se tiver mais alguém que queira vir, venha. Mas também vamos orar pela nossa família, para que o Senhor Deus continue abençoando a nossa casa com toda sorte de bênçãos. Feche os olhos onde vocês estão. Deus, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo privilégio de ser crente, de servir ao Senhor, de ter convicção da minha salvação. Mas te agradecer por esses dois homens que vêm à frente dizendo: eu quero Jesus na minha vida como Senhor e Salvador. Eu quero uma nova história. Eu quero, Deus, que o Senhor os abençoe perdoando os seus pecados e dando a eles a condição de permanecerem firmes em pé diante do Senhor e das vicissitudes dessa vida. Mas nessa noite também eu oro por toda essa igreja composta de famílias. Que o Senhor estenda as tuas mãos potentes e poderosas sobre nós e repreenda toda a obra do inferno, toda a obra de Satanás e dos demônios, toda a obra de homens de coração maligno, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Como profeta do Senhor, como ungido teu, eu profetizo bênção sem medida sobre a nossa casa. Eu profetizo paz na nossa casa. Eu profetizo casamentos restaurados e fortalecidos. Eu profetizo relação de família restaurada. Eu profetizo, Deus, que Satanás, os demônios e pessoas ruins estão derrotados pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo. Eu profetizo, Deus, nessa noite, que nós já somos uma bênção e que seremos ainda muito mais bênção na tua presença, segundo o teu decreto. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Abrace aí seu filho, seu marido, sua esposa. Beije, ame mais. Aproveite enquanto temos tempo. Obrigado. Irmãos, assentai-vos 2 minutos.